O Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, passou vergonha nas redes sociais, virou motivo de chacota, expondo toda a sua inveja do Lula. Porque o Lula adotou uma posição dura com relação ao Donald Trump, prometendo reciprocidade. O problema é que quando o Lula adota uma posição de grandeza internacional, ele evidencia todo o tamanho diminuto do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro. E isso faz aflorar os complexos do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é alguém que precisa buscar um psicólogo para tratar o complexo que ele tem do negócio diminuto. Porque a ex-namorada falou que ele tem um negócio pequeno. Então todos os comportamentos do Eduardo Bolsonaro partem ou são ditados por esse complexo que ele tem. Ele tem uma vontade de parecer grande e maior do que ele realmente é, que leva ele ao ridículo. O que ele queria que o Lula fizesse? Ele acha na cabeça dele que o Brasil não pode ser maior dos Estados Unidos, não pode falar de igual para igual, porque ele se sente pequeno. Aí depois começou a ficar compartilhando teoria da conspiração do Steve Bannon, dizendo que houve uma interferência internacional para a derrota do Bolsonaro. Completamente fora da casinha, porque ele não percebeu que o Bannon já era. E é por esses comportamentos, ou são por esses comportamentos, que o Eduardo Bolsonaro é o político bolsonarista mais rejeitado e quer disputar com o Lula em 26. E o Lula é o favorito em todos os cenários. Coloque nos comentários por que o Eduardo Bolsonaro deu esse chilique falando que o Lula ele é o embriagado como presidente na presidência da República. Ele fica com inveja da grandeza internacional do Lula? O Eduardo tem complexo de ter um negocinho pequeno mesmo? Ou é outro fator que o faz adotar comportamentos tão bizonhos? Você gostou da posição do Lula a respeito do Donald Trump? Porque Eduardo é o mais rejeitado e o Lula o mais favorito. Deixa o like se você concorda comigo que o Eduardo tem inveja do Lula e se inscreva no canal. Todo esse chilique do Eduardo Bolsonaro começou porque o Lula aflorou no Eduardo os complexos que ele possui. Porque o Trump, ele falou que iria taxar os produtos brasileiros. E o Lula, como um bom presidente, um líder de nação, falou o seguinte: se ele nos taxar, nós vamos fazer o princípio da reciprocidade, vamos taxá-lo também. O que é óbvio. Ele, Lula, estava mais dando uma justificativa para a população brasileira do que fazendo uma ameaça ao Donald Trump. Se ele fizer alguma coisa, nós vamos reagir também, nós não vamos esperar aqui passivamente. Porque a população brasileira pode não compreender todos os pormenores e os impactos, ou até mesmo sentir os impactos das tarifações e das tributações dos Estados Unidos. Mas ela sabe que isso vai ser ruim. Então o Lula precisa demonstrar força para não mostrar um presidente fraco. E o Lula também adotou a posição defendendo a posição dos BRICS, porque o Lula faz parte desse bloco. E ele precisa acenar para os BRICS, porque caso os Estados Unidos comecem a fazer guerras tarifárias, guerras econômicas com o mundo, o Brasil tende a se beneficiar por conta do agronegócio. E o Lula também adotou uma posição a respeito da faixa de Gaza e da fala execrável do Donald Trump, que completa a limpeza étnica na Palestina, dizendo: olha, os palestinos têm o seu direito. E o Eduardo Bolsonaro deu um chilique imenso, falando do Lula embriagado, coisa do tipo. E criticou também a posição do Lula a respeito da faixa de Gaza. O que é interessante é que o Eduardo Bolsonaro quis denunciar o Alexandre de Moraes para organizações dos direitos humanos, mas se cala e fica quieto como o extermínio do povo. Porque se os palestinos saírem da faixa de Gaza, acabou a Palestina. Em 2 gerações, 3, eles já vão estar inseridos em outras culturas e acabou aquele povo. É isso que o Eduardo defende. E o pior é que ele não defende os interesses brasileiros. Ele não defende. Eu já falei pra vocês várias vezes, as pessoas acham que eu tô com picardia. Não é picardia. O Eduardo Bolsonaro precisa buscar um psicólogo urgentemente. Ele tem problemas de maturidade, porque ele é um crianção. A gente vê, de todos os filhos do Bolsonaro, ele é um crianção. Ele não tem a mesma maturidade política do Flávio Bolsonaro. Ou o mesmo discernimento do Carlos, por exemplo. Ele é um palhação. E ele precisa buscar esse psicólogo para tratar o complexo de inferioridade que ele possui por ter um negócio pequeno. A ex-namorada dele falou: o Eduardo Bolsonaro tem um negócio pequeno. E isso molda todo o comportamento dele. Não tem como nós não queremos entender as motivações de um político, ainda mais de um político que poderia, já que ele tem tanta influência internacional, conversar com os parlamentares americanos para entender melhor como que vai ficar ou como vão ficar as tarifações para o Brasil e articular para que elas não ocorram, mas ele não faz isso. E quando o Lula vem e quer falar de igual para igual com o Donald Trump, o Eduardo se sente pequeno, porque ele fala: olha como o Lula é grande, olha como eu sou pequeno. Ele tem esse delírio, essa vontade de ser super importante geopoliticamente falando. Ele quer isso. Ele se sente quase como um parlamentar americano aqui no Brasil. Mas por que ele faz isso?
Oh, eu sou muito bem relacionado no exterior, então eu sou maior do que vocês. Ele quer sempre se mostrar maior do que os outros. Mas isso acaba não dando certo e acaba expondo a mediocridade dele, porque ele não conseguiu o convite para a cerimônia de posse do Donald Trump para o pai. O Bolsonaro ficou exposto ao ridículo e ele, Eduardo Bolsonaro, também quando vai conversar com os parlamentares americanos, ele não tem acesso direto a eles. Ele fala no máximo com o chefe de gabinete. Então ele é um palhaço. E é por isso que ele, Eduardo Bolsonaro, é rejeitado por 55% da população brasileira. O Eduardo Bolsonaro é rejeitado por 55% da população brasileira e o Haddad é rejeitado por 56%. A rejeição do Haddad é até justificável. Por quê? Porque ele é um ministro de Estado, ele está exposto direto e ele é atacado pela oposição a todo momento. Mas a rejeição do Eduardo Bolsonaro ser 1% a menos do que a rejeição do Haddad, isso é muito sintomático. O Eduardo não está exposto publicamente como o Haddad está, pelo menos não para o grande público. Então por que ele tem uma rejeição tão alta? Maior do que a do pai? E eu tenho uma justificativa para isso. Mesmo sendo menos conhecido. O Eduardo Bolsonaro é menos conhecido do que o Bolsonaro e ele é mais rejeitado do que o pai. E na minha opinião, é justamente por essas bravatas do Eduardo. É justamente pelo fato dele não trabalhar. Porque o Eduardo Bolsonaro, você tem alguns tipos de parlamentares. Você tem aquele parlamentar que faz projeto e você tem aquele parlamentar que atua politicamente, que negocia no Congresso. O Eduardo Bolsonaro não faz uma coisa nem outra. Ele fica viajando pelo mundo como um deputado federal por São Paulo, mas ele não tem entrega nenhuma. Ele não tem entrega política, ele não tem entrega de projeto, ele não tem entrega nada. E agora ele começou a propagar uma conspiração de uma agência americana, a USAID. O que é essa USAID? É uma agência americana de desenvolvimento internacional. Foi uma agência americana que foi praticamente fechada pelo Elon Musk. E aí começou uma teoria da conspiração de que ela teria interferido na campanha presidencial brasileira em 2022 e por isso o Bolsonaro perdeu. Não foi por conta do péssimo gerenciamento durante a crise sanitária, não foi por conta da Michelle que brigou com o Carlos um dia antes praticamente do debate da Globo, não foi porque o Bolsonaro não trabalhava, entrava às 10 e saía a 1, não foi por conta do problema econômico do governo Bolsonaro que massacrou a população de baixa renda, o plano econômico do Guedes, não foi por isso, foi por uma interferência internacional. Quem começou a divulgar essa teoria da conspiração foi um ex-secretário do Donald Trump em um podcast com o Steve Bannon. Steve Bannon acabou. Mas aí vem o Eduardo e fica compartilhando essas teorias da conspiração, porque nada une mais os bolsonaristas do que uma boa teoria da conspiração. Porque eles têm pensamentos infantis. O Eduardo Bolsonaro, ele é um crianção. Ele é um crianção. Ele não conseguiu superar o complexo dele de ter um negócio pequeno. Por isso que ele compartilha desinformação, teoria da conspiração, esse monte de bobagem, porque ele acredita nisso. Esse que é o pior. O Carlos, por exemplo, eu acredito que o Carlos, ele nem acredita nessas teorias da conspiração todas. Ele só compartilha para fazer o auê da internet, para ativar gabinetes do ódio e militância. O Eduardo não, o Eduardo acredita. E o pior é que ele é cego. Ele é cego porque ele não percebeu que o Steve Bannon já era. Bannon acabou. Bannon foi importante para o Bolsonaro em 2018 e para o Donald Trump em 2016. As estratégias do Bannon em 2020 já se mostraram falhas porque o Trump perdeu e o Bolsonaro também. O Trump ganha em 22, ou melhor, em 24, por conta do Elon Musk. Musk substituiu o Bannon, porque o Musk ele tem muito mais recurso financeiro e tecnológico do que o Bannon. E ele não percebe, Eduardo, que ele está sendo utilizado pelo Bannon como reserva de mercado. Por quê? Porque o Bannon fala, não, Eduardo, você vai ser futuro presidente do Brasil. Porque ele quer que o Eduardo lá na frente possa contratar os serviços do Bannon para prestar consultoria. Só que enquanto o Bannon cobra, o Musk paga para fazer isso. Porque ele quer ter influências internacionais geopolíticas. Tanto que o Musk fechou uma agência americana que estava investigando os contratos dele com o leste europeu das empresas. Por isso que Nicolas Ferreira, Pablo Marçal já estão superando o tonto do Bolsonaro e principalmente do Eduardo. Porque eles estão ainda no discurso de 2016. O discurso que a direita quer ouvir é o discurso da prosperidade, que é o discurso do Nicolas, que é o discurso do Marçal, que é o discurso que o Trump usou em 2024. Nós vamos expulsar todos os imigrantes para que você tenha prosperidade, você americano operariado da classe média. Ele não percebe isso, ele quer você colocar como sendo um grande estrategista inteligentão, mas ele na verdade é um grande do burrão. E isso fica muito evidente quando nós vemos que o Lula é o favorito para vencer 2026.
Porque enquanto os bolsonaristas ficam com essas bravatas, teorias da conspiração, defendendo os interesses americanos, o Lula defende os interesses brasileiros. Porque a população sente, olha, eu estou com vocês. Se ele taxar, eu vou taxar de volta. Eu não vou baixar minha cabeça porque ele é americano. E aí vem a história do boné, Brasil para os brasileiros, a ideia do Sidônio Pereira, que deixou o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas fulos da vida. Porque já há essa associação, que os interesses brasileiros não são defendidos pelos bolsonaristas. Os caras são subservientes ao Donald Trump e aos Estados Unidos. E até teve uma queda aqui do caminhão. Então, Eduardo Bolsonaro, procura um bom psicólogo, trate o seu complexo, porque talvez você até consiga ser um político melhor e um filho mais amado pelo pai. Claro, superar o Carluxo você não vai.